Jesus expulsa um espírito imundo. Oi, eu sou Yali Ramos, falo sobre conteúdo cristão e estou expondo o livro de Marcos. Esse é o capítulo 1, parte 2. Essa história está no capítulo 1, a partir do versículo 21. Então, aqui conta que em Cafarnaum, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. Era comum nessa época que os mestres, os rabinos, os visitantes fossem convidados a falar. Só que uma coisa chama mais atenção ali dessas pessoas. No meio da sinagoga tinha um homem possesso por um espírito imundo. E provavelmente esse homem já frequentava aquele lugar há muito tempo e nada havia acontecido. Só que a autoridade de Jesus, ela era diferente dos fariseus. Essa autoridade de Jesus, ela confronta diretamente o mundo espiritual. Aquele espírito se manifesta porque o ensino de Jesus é carregado de poder e não era apenas palavras, conhecimento. Jesus mostra quem ele é. Ele não era somente um mestre, mas ele era o Filho de Deus, com autoridade sobre o maligno. No versículo 29, ele vai falar sobre o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Então, ele fala que depois dessa cena aí, Jesus cura a sogra de Pedro. E ao anoitecer, as pessoas trazem muitos enfermos e endemoniados para ele. Ele cura e liberta todo mundo. Só que a autoridade de Jesus não está somente nas palavras, mas nas ações. Ele não está ali buscando fama. Inclusive, ele não permite que os demônios falem, porque eles sabiam quem ele era. Então, Jesus ele tem domínio total sobre o mundo espiritual e físico, e isso mostra que o poder dele é muito maior do que o poder de qualquer força do mal. Jesus também ora num lugar deserto, né? E mesmo depois de um dia super intenso, ele se levanta de madrugada e vai orar. E ali está o segredo da sua força, a comunhão com o Pai. E é na oração que Jesus recebe direção. Em vez de ele ficar onde era mais procurado, ali em Cafarnaum, ele decide seguir para outra cidade. Então, ele não age apenas por necessidade humana, mas por obediência a Deus. Então, a oração, ela revela o caminho que a gente deve seguir, para onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer. E por último, tem a cura do leproso. Então, o leproso se aproxima de Jesus e diz para ele: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus poderia curar ele somente com uma palavra, quero. Mas Jesus decide tocar naquele homem. E naquele tempo, um leproso ele era isolado da sociedade. Ele era rejeitado pela sua família. Ele vivia praticamente de esmolas, né? E então esse toque de Jesus, ele cura não somente o corpo, mas ele cura a alma desse homem também. Esse toque, esse gesto de Jesus, ele cura não somente o corpo, mas ele cura o coração daquele homem. Ele restaura a dignidade de uma pessoa que há muito tempo não recebia um gesto de amor, um toque, um abraço. E a lepra aí, ela pode simbolizar o nosso pecado, né? E mesmo assim, Jesus nos toca, nos ama, nos acolhe. Ele não se afasta da nossa condição, ele nos transforma. E isso parece às vezes com o que a gente também faz, né? Parece que o homem não buscava Jesus porque ele era, mas pela bênção que ele tinha, ou para recuperar a sua vida, né, o mais rápido possível. E assim somos nós, irmãos. Às vezes a gente busca a cura, a solução, o milagre, mas a gente esquece de buscar Jesus pelo que ele é. A gente se distrai com a bênção e deixa o abençoador.